Olá você, chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevisto um brasileiro que nos fala sobre as dores e as delícias de morar fora. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para Charleston, na Carolina do Sul, nos Estados Unidos. Vem comigo viajar na história da nossa entrevistada. Antes de eu apresentar minha entrevistada, convido você a assinar o podcast e a me seguir nas redes sociais. Com o nome Brasileiros Longe de Casa, estou no Instagram, Face e também tenho um site. Então, bora viajar? A Carolina do Sul é um autêntico estado do sul americano, com todas as implicações históricas e políticas que isso significa. Foi o primeiro estado a votar pela separação do resto do país, o que acabaria levando aos Estados Unidos à Guerra Civil. Isso lá em 1861. Hoje, Charleston é a principal cidade da Carolina do Sul. É uma cidade histórica, há casas belíssimas dos séculos 17 e 18. A cidade tem uma cultura vibrante e uma festejada gastronomia. E é lá que vive há 5 anos a mineira Verônica Hedetoft. Tudo bem, Verônica? Seja muito bem-vinda! Oi, Marta, tudo bem? Muito obrigada pelo convite. Verônica, me conta como é que você foi parar aí na Carolina do Sul? Foi uma história, assim, a gente já tem um passado de morar em vários países, né? E a gente morava na Europa antes de morar aqui. Eu já estava bem cansada do frio europeu. Então, meu marido também começou a procurar outros lugares para poder trabalhar. E a gente viu a oportunidade de trabalhar aqui nos Estados Unidos, achar um trabalho aqui, né? No começo ele ficou em dúvida se a gente ia para Detroit ou para vir para Charleston, né? Porque teve a oportunidade de vir para os dois lugares. E aí eu vi que aqui o clima era maravilhoso, parecido bastante com o do Brasil. Muito sol, calor, praia. Aí eu falei, não, é Charleston mesmo, vamos tentar a vida lá. E aí a gente veio. Você já morou em vários lugares, né? Você morou em Londres, Roma, Paris, Copenhague, Riga e Stuttgart. Aliás, até aproveito para convidar os ouvintes que ainda não ouviram os episódios sobre Paris e Riga, a gente tem no nosso podcast. E em breve das outras cidades também. Mas me diz, vocês decidiram, como é que foi essa saída? Não vamos sair do Brasil, primeiro foi Londres. Foi isso? Isso. Primeiro foi Londres, eu fui sozinha, na verdade. Eu fui fazer um intercâmbio, fiquei lá 6 meses e voltei para o Brasil. E aí depois a gente foi juntos já para Roma e os outros países todos a gente seguiu juntos até chegar aqui. Mas a trabalho? Ou como é que foi? Qual é a história? Foi a estudo. Ele foi primeiro para fazer um programa de mestrado e depois um trainee, que também, né, adicionou mais países a essa lista aí, até chegar aos Estados Unidos a trabalho mesmo. Um trabalho fixo, por isso a gente está aqui até agora. E ele trabalha com o quê, Verônica? Ele trabalha no setor de automotivo, no setor automotivo. Tá. E você acompanhando isso tudo, como é que ficou? Teu trabalho, como é que ficou? Então, minha vida, assim, eu deixei de lado um pouco, né, quando eu comecei a acompanhá-lo, porque eu formei em moda, design de moda lá no Rio. Eu gostava dessa área, eu sempre gostei dessa área de criação, de moda e tudo. Eu sabia que é uma área, assim, que essas áreas mais artísticas dá para você trabalhar em qualquer lugar, né? É um pouco mais fácil de você deslanchar a carreira em outros lugares. Mas aí, quando a gente já foi para Paris, eu já estava grávida da minha primeira filha.
Então, não deu tempo, né, de desenvolver carreira, nem nada. Até porque você está longe de uma rede de apoio, né? Porque quando você está no Sim, Brasil, sim, o Albem tem uma sim, rede de não, apoio, tem a família, os é, amigos. tem, fora a cultura que muda tudo, né? Então, eu não sabia como que era ter um bebê em Paris, assim, não sabia o que que era para fazer primeiro, o que que eu tinha que correr atrás, assim, o médico, como é que funcionava os hospitais, não sabia nada. E aí eu me dediquei, comecei a me dedicar a aprender um pouco da língua e é isso, assim, né? Cuidar de mim e tal, e ver essas coisas, como é que eu teria um bebê ali na França. E enquanto meu marido estudava, ele é estudante ainda. E aí a gente teve o bebê em Paris, né? Ela nasceu em Paris. E aí a gente começou com ela também, tadinha. Pequenininha, já mudando com a gente. Já vivendo a vida dos pais, assim, né? Então. E aí veio o nosso segundo filho, que ele nasceu na Alemanha. Meu Foi na Deus. Alemanha. E os nossos outros dois, a gente tem quatro, os outros dois nasceram aqui nos Estados Unidos. Nossa, é uma família Foi. nossa, muito cultural, né? Desses países todos que você morou também em Copenhague, em Riga também, né? Isso. Como a diferença aí nos Estados Unidos? Você está há 5 anos aí nos Estados Unidos, né? Isso, a diferença deles para os Estados Unidos. Você É, tá... isso. Então, eu acho assim, para Você mim estava foi na Europa, basicamente, você mudou muito, mas tudo ali, né? Tudo na Europa. isso, tudo na Europa. E lá é bem parecido, assim, né? Mesmo que mude de um país para o outro, igual da França para a Alemanha, tem algumas diferenças, mas realmente eu achei a diferença maior é dos continentes. Então, aqui para os Estados Unidos foi uma mudança bastante radical, sabe? Porque a gente chegou aqui, era tudo muito longe, porque na Europa a gente estava acostumado, a gente, quando morava, por exemplo, em Stuttgart, a gente ia passar o final de semana na Suíça. A gente, vamos lá almoçar em Zurique. Então a gente pegava o carro e ia passar o final de semana na Suíça, sabe? E a gente ia conhecer outras cidades na Alemanha, né? Que são cidades maravilhosas e é tudo perto. Você pega o carro, rapidinho você tá em outro local, assim, para conhecer. Mas aqui nos Estados Unidos foi um choque, assim, porque a gente gosta disso e não é tão fácil aqui. As cidades são bem longe, sabe, umas das outras. Para você pegar avião também é bem mais caro, sai mais caro. Não tem trem, igual tem na Europa, que tem essa facilidade, né, de locomover lá. Aí a E cultura, mas é a cultura do carro mesmo, né? sim, sim, aqui é muito carro. As pessoas atravessam os Estados Unidos de carro, né? Então, gente que fala, vou conhecer a Califórnia. Você pega uma semana de férias e vai de carro. Assim, muita gente faz viagens assim de 18 horas de carro aqui, às vezes, sabe? E com criança e tudo. Só que é diferente, né? A estrada aqui é muito boa e tem os carros que são muito grandes aqui, né? A diferença é essa. Então, aí mudou bastante, né, em relação a isso. Outra coisa, as pessoas não andam a pé, pelo menos aqui na nossa cidade. Às vezes você vai ver filme, né, as grandes cidades, as pessoas a pé e tudo, pegando trem, metrô, mas a maioria das cidades, dessas pequenas cidades dos Estados Unidos, não é assim. São coisas muito afastadas, muito amplas, sabe? Muito longe uma da outra, que a gente acostumou tudo onde a gente vai é meia hora de distância. Nossa. Então a gente precisa de carro. Você não tem jeito de morar na nossa cidade aqui sem carro, porque quase ninguém anda, né, de ônibus. Tem ônibus, mas é muito, muito raro você ver ônibus. E não tem metrô, não tem outro transporte público, sabe? Táxi também é muito raro. Você vai pegar um Uber, talvez. Não tem esses táxis na rua igual você vê em Nova York, né? Então aqui é bem, bem mais difícil, mais Você complicado. mora em casa aí, mora em casa, então. Isso, em É. casa. Então você Aqui tem um também é muito. carro, o marido tem outro carro, né? Isso, Quase isso. isso. Precisa disso, assim. Todo mundo que a gente conhece aqui precisa pelo menos de 2 carros, porque enquanto o marido trabalha, às vezes a esposa tem que buscar os filhos na escola, né? Então, é necessidade aqui ter um carro. É bem diferente da rotina que você tinha na Europa e também da Sim, rotina do Brasil, né? sim, sim. Você conheceu seu marido como? Seu marido é dinamarquês. Esse seu Isso, sobrenome é dinamarquês, né? isso. Dinamarquesa, eu conheci ele quando eu estava estudando no Rio. Ele foi com os amigos, ele tinha acabado o colegial e aí ele foi para lá para
para viajar, né? Na Europa eles têm esse costume, os jovens têm esse costume de dar um tempo depois que acaba para fazer uma viagem com os amigos, geralmente, né? Aí ele escolheu o Brasil, porque os pais dele moravam no Brasil. E aí ele foi pro Brasil com os amigos e a gente se conheceu lá no Rio. Olha, que legal. Enquanto eu estudava lá. E aí você acompanhou ele, né? Por esse mundão, realmente acompanhou pelo mundão. E como é que foi quando você chegou aí? Chegou aí nos Estados Unidos, você não conhecia a cidade ou já conhecia? Não conhecia. A gente, igual eu te falei, a gente viu pela internet que aqui tinha um clima bom, né? Que tinha uma cultura bem mais parecida com a do Brasil, de ter praia, as pessoas gostavam de ficar ao ar livre, porque fazia um pouco mais de calor, né? Do que os outros lugares. E aí a gente começou o primeiro dia aqui, assim, um pouco perdidos, né? Porque a gente não conhecia nada da cidade, só tinha visto tudo pela internet. E a gente veio com os nossos 2 filhos, né? Mais velhos. Eles eram bem pequenos. A nossa filha mais velha tinha 2 anos. E eu tinha um bebê de 6 meses, né? E ele tinha se matriculado, já tinha um emprego? Já tinha um emprego, já tinha tinha emprego. Já chegou, começou nesse emprego novo. E aí foi isso, assim, quando a gente começou, a gente chegou sem conhecer nada, né? A gente não conhecia ninguém, nenhuma pessoa aqui. E aí a gente chegou, era no feriado, Memorial Day, a gente já foi direto pro Walmart para comprar algumas coisas, né? E todo mundo falava pra gente, não, os Estados Unidos você vai ficar encantada, é maravilhoso. Eu não conhecia aqui, meu marido já conhecia. E aí eu falei, não, vamos ver como é que vai ser lá, né? Aí o primeiro lugar que a gente foi o Walmart. Então a gente chegou assim louco, porque os preços realmente são maravilhosos, coisas para criança, assim, né? Que a gente tinha 2. Muito bons preços, os produtos, muitos produtos, sabe? E a quantidade a gente ficou impressionada também, porque na Europa tudo é muito, assim, pequeno. Você vai comprar um produto, assim, por exemplo, uma Nutella, né? No Brasil também é assim, é pequenininho, sabe? Tudo é bem pequenininho, é pouquinho. E aqui aí é um balde, né? Aqui é muito grande, a garrafa de Gatorade é desse tamanho, assim, é enorme, enorme, sabe? Tudo que você imaginar é muito grande. Então a gente ficou bem impressionado com isso, com essa diferença, né? Mas foi agradável, foi uma experiência, assim, de primeiro momento, foi bem agradável, porque os americanos são receptivos, sabe? E a gente encontrou já no primeiro momento muitas pessoas que ajudaram a gente, que eles são hospitaleiros. Eu achei, assim, mais do que os europeus, eles são mais hospitaleiros, assim, de ajudar a gente, de ter compaixão, assim, do momento que a gente estava vivendo, né? Porque a gente chegou com 2 crianças e sem saber nada da cidade, eles procuram ajudar bastante. Eu fiquei impressionada com isso também. Eu li que essa é uma característica da Carolina do Sul, inclusive, de Charleston, né? Não é assim, não se aplicaria a todos os Estados Unidos, mas que aí uma receptividade muito grande. Porque no norte, a gente nunca morou no norte, né? Mas aqui realmente eles são os sulistas que eles chamam aqui, né? São pessoas bem, bem calmas, assim, bem tranquilas e que ajudam bastante. Você está há quantos anos longe do Brasil? Já morou em tantos lugares? Já bastante. Então, é tão novinho, mas já morou em muitos lugares. Eu tô há 9 anos. 9 anos. De que você sente mais falta, além da família? Eu sinto da comida. Da comida bastante. Ainda mais que eu sou mineira, a comida de Minas, pra mim, é a melhor do mundo. Então, eu sinto bastante falta. Todo mineiro tem essa modéstia, né? Que a comida de Minas é a melhor do mundo. Mas é verdade, né? Não vou discutir. É muito bom a comida de lá, então eu sinto muita falta. E você vem sempre ao Brasil, não? A gente tenta. Porque é muita gente, né? São 4 filhos, mas vocês 2, 6 pessoas. Sim. É mais fácil o pessoal ir aí, né? Sim, a gente tenta ir com frequência, né? Até porque eu tenho muitos parentes no Brasil e muitos amigos, então a gente tenta ir com frequência. Claro que agora, como você falou, é mais difícil, né? Com esse tanto de gente. E aí veio a pandemia também, a gente ficou um tempão sem ir.
Mas a gente tenta, meu marido gosta muito, apesar dele ser dinamarquês, ele foi criado uma parte da vida dele no Brasil, então ele gosta muito também de estar no Brasil, a gente gosta bastante. E meus filhos gostaram demais da última vez que eles foram, eles amaram. Minha filha ama pastel, descobriu pastel na praia ainda. E aí ela fala: mamãe, eu quero ir pro Brasil comer pastel. Ai, que fofa, essa sabe das coisas. Sim. Quer dizer, nenhum filho é brasileiro, né? Mas você ensina português? Você fala alguma coisa de português com eles? Como é Sim, que sim, é? a gente fala português, porque meu marido também fala português, por ele ter morado esse tempo no Brasil, ele sabe português bastante, assim, até sem sotaque nenhum, eu fico impressionada com o português dele. Mas a gente tenta passar para eles. O meu filho, o segundo, ele gosta muito do inglês, então para ele é mais difícil, sabe? E eu sinto assim, como ele saiu assim, é, quer dizer, ele nem esteve no Brasil, né? Mais jovenzinho, e aí, mais novinho. Eu vim pra cá com ele, o neném, então ele gosta mais do inglês, ele tem essa preferência pelo inglês, sabe? E ele não tem algumas palavras, ele não consegue falar igual a gente fala, tipo o on, sabe? É muito difícil pra ele já falar. A gente, mesmo que eu tento ensinar, eu tento falar com ele. O R também, como o inglês é diferente, né? Eles falam muito R aqui. E aí ele não consegue algumas palavras. E aí ele se vira muito bem no inglês, mas a gente fala em português em casa com ele, sabe? Algumas coisas outras. Até para poder falar com a Sim, família também, sim, né? De se vez em quando, comunicar e é. tal, é. Já teve alguma história engraçada de mal entendido por causa do idioma ou da diferença cultural com você? Então, assim, acho que culturalmente, é claro que né, a gente passa uns perrengues quando a gente chega aqui por causa da língua, você não tá acostumado e tudo, né? E outros lugares também que a gente morou. É bem complicado, né? Você não tem. Os hábitos são Sim, diferentes sim, também, né, bastante Verônica? diferentes. E aí, assim, não aqui nos Estados Unidos, mas eu acho que foi uma história agora que eu me lembro engraçada. A gente passou em Riga, porque a gente foi comprar flores, e aí tem alguma coisa assim que você não pode comprar número par ou número ímpar, porque isso daí significa você dar flores para os mortos, sabe? Quando você vai levar. E a pessoa fez uma cara assim, né? Mas é para que a flor? Aí a gente explicou. Então, eles têm, lá em Riga, eles têm muito, assim, essas coisas que a gente não sabe, né? Não tá acostumado a viver, né? E aí É. foi uma coisa assim bem diferente. Agora aqui nos Estados Unidos, o que assim a gente já passou de perrengue é mais com a história de furacão, porque eu não estava preparada. Quando eu descobri assim que aqui era um lugar maravilhoso para se morar, que era quente, né, fazia sol e tudo mais, e que a gente sentiu vontade de vir aqui, eu não pesquisei que aqui tinha furacão. Pra mim era coisa de filme, né? Eu falei, não, uma coisa assim, surreal, é coisa de filme mesmo. E quando a gente. É tão longe da Muito, realidade do muito longe que brasileiro, a né? gente A gente nem não. lembra que existe isso no mundo, né? E que pode ser tão perto de você, que pode acontecer no cotidiano, por exemplo, igual acontece aqui. Então, quando a gente chegou aqui, a gente já estava um tempo aqui e aí começou, porque a gente chegou em maio, começou já as pessoas a falarem que era temporada de furacão. Falei, ué, peraí, né? Que Como isso? assim Como assim? temporada de Até furacão? que no primeiro ano a gente já pegou o nosso primeiro furacão grande, porque tem as categorias e geralmente eles começam em maio. Começa no maio, aí vai junho, julho, agosto, setembro e outubro, que já tá bem quente. A gente já passou essa época de tá bem quente, porque onde a gente tá faz muito calor. Vem os mais fortes. Sempre, assim, Então, hein, Verônica, de maio a outubro pode ter furacão, é isso? É um período longo, né? sim, na verdade, acho que é de abril a outubro. Abril a outubro que começa as tempestades, começa as tempestades mais fortes daqui, que já é tido como furacão, porque aí a tempestade, se ela ficar mais forte, eles já colocam como furacão, né? Dependendo da potência da tempestade, vira um furacão. Então, eles vão nomeando. Quando começa essas tempestades, já coloca o nome nas tempestades. Então, por isso que aqui você vê muito na televisão que tem furacão, por exemplo, o Hugo. Ele passou aqui há muitos anos atrás e ele destruiu a cidade, sabe? Então, todo mundo aqui sabe do furacão Hugo.
Então eles já colocam né, o nome nos furacões. Você já morava aí? No Hugo não, porque ele aconteceu há muito tempo atrás. E aí virou memória, assim, da cidade. Você vê alguns memoriais, assim, né, na cidade, por causa do furacão Hugo. Mas você pegou o furacão aí? Eu peguei. Peguei bastante. Nossa, como é que foi o seu primeiro furacão? O primeiro furacão a gente nunca esquece, Não esquece, não esquece mesmo. Acho que nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, é sempre assim, horrível. Porque a gente não está acostumado, nunca passou por isso. Acho que até os americanos, às vezes, você vê assim, alguns ficam, né, meio nervosos dessa época, um pouco nervosos, porque o nosso primeiro furacão, a gente chegou aqui, igual eu te falei, não estávamos acostumados com isso. E aí você começa a acompanhar na televisão as tempestades, algumas bem longe, coisa assim, de estar nas Bahamas, por exemplo, né? Aí tá vindo uma tempestade, né, por ali. E tá categoria 2, você vai acompanhando na televisão, aí de repente começa todo mundo na cidade, no trabalho, onde você vai começar a falar que tá virando categoria 3, por exemplo, que já é assim um pouco mais preocupante, e você começa a ver a rota, porque aqui, né, o sistema deles é maravilhoso, deles já preverem o que vai acontecer, onde que o furacão vai passar, a rota do furacão. Então eles mostram na televisão, vem alerta no seu celular que pode passar por aqui e pode causar inundação. Aí eles medem também, de acordo com o que eles estão medindo assim na hora lá, né? O que pode causar o furacão, o estrago. A categoria vai o quê? Até 5? Até 5, sim, até 5, isso. Então você já pegou o 3? A gente já pegou o 4. O 4. E como é que é? Você recebe no celular o furacão a caminho, categoria 4, isso. E aí você tá em casa ali arrumando as crianças e recebe isso no celular. Mas na primeira vez foi mais assim impactante, porque eu tava com os meninos na escola, em casa, eu tava com os meninos em casa. E aí veio um alerta na televisão. Você tá assistindo a televisão no canal local, normal e tal. Aí começa um barulho, uma sirene, assim, não sei explicar direito, é um barulho mesmo, mais alto, para chamar a atenção, né, de quem tá distraído, por exemplo. E aí... Na cidade, essa sirene tocando na cidade. cidade não, na televisão. Por exemplo, você tá assistindo... na televisão. Você tá assistindo televisão e aí para o que tá acontecendo, assim, né, o que tá passando na televisão. Aí vem esse alerta que tá vindo, furacão tal, o nome dele e qual categoria que ele é e o que pode causar. Pode causar eventos fortes, pode arrancar árvore, sabe? Então, dependendo da categoria, tem essa. Acho que a 3 arranca árvore, a 5 arranca telhado das casas, entendeu? Então, é coisa de filme. Eu falei, gente, mas eu acho que eu não tô preparada pra isso. E esse aviso é com quanto tempo antes? Esse aviso, ele custa... Em média, né? Costuma ser uns 3 dias antes, 4 dias antes já. Do furacão para dar tempo de você se preparar. Então, o que acontece? Pois é, e esse preparo é o quê? As autoridades... como Isso. É que é esse preparo? Aí a autoridade... Vocês primeiro são treinados? Quando a gente chegou nessa casa aqui, já tem na nossa casa a rota do furacão, de como que a gente vai evacuar. Então você tem a rota A, B, C, D, sabe? E aí para não tumultuar a cidade. Aí onde que eu tô aqui, o meu bairro, vai, por exemplo, sair pela rota D. Então todo mundo já sabe por onde que vai sair das casas. Você vai colocar tudo na casa e vai sair. Mas isso só se for categoria 5, por exemplo, se for um alerta muito forte, né? E o que não foi o caso. Quando ele começou, ele estava na categoria 3. O Hugo, por exemplo, ele veio na categoria 3 também. Mas as pessoas começaram a ficar muito tranquilas, assim, não, tá só categoria 3. E o que aconteceu? Ele tomou muita força de uma hora para outra, foi questão de horas, ele chegou na categoria 5. E as pessoas não estavam preparadas aqui. Então, ele destruiu a cidade, ele bateu e destruiu a cidade. Então, acho que isso, assim, assustou um pouco os americanos, né? Por isso que as pessoas querem tomar mais precaução depois do que aconteceu nesse furacão Hugo. E aí, eles... Mesmo sendo 3, você fica com um pouco de medo de aumentar do nada. Foi o que aconteceu com a gente. A gente escutou as histórias, viu que poderia acontecer isso.
E aí as autoridades mandam esse alerta, você vê nos jornais, fica acompanhando também, né? Nos jornais o que está acontecendo, se a rota vai continuar a mesma, porque às vezes pode acontecer de mudar a rota um pouco. Então todas as cidades em volta ficam em alerta também. Caramba. Porque é uma loucura. É uma loucura. E aí, o que acontece? Quando a gente recebeu esse alerta, a gente, tá bom, e agora o que a gente faz? A gente não sabia. O meu marido no trabalho foi falar com os americanos, porque, né, a gente não conhecia muita gente aqui, a gente não sabia o que fazer. E eu fui olhar na internet também, o que faz se estiver vindo furacão. Aí eu, desesperada, comecei a encher banheira, por exemplo, porque falaram que pode afetar a água, né? Pode acabar a água ou pode poluir a água, porque sobe os rios, dá inundação, sabe? Então você fica sem água limpa. Aí fala... Mas você não pensou em nenhum momento, Verônica, eu não sei, porque eu fiquei pensando assim, eu acho que eu pegava meus filhos, marido, botava num carro, ia tentar fugir o mais, mas não adianta também, né? Não, mas isso a gente faz, você faz um pouco antes, sabe, de acontecer. A gente chegou a fazer isso. A gente primeiro, eles falam isso, esses alertas, porque o que acontece no Texas foi que já aconteceu de furacão no Texas, que durou assim muito tempo, sabe? Não é questão de um dia só você vai e fica fora, ou 3 dias que você vai ficar fora. Pode acontecer de ser 15 dias de caos. Caramba. Entendeu? Então, como é que você vai ficar fora 15 dias? Então, você tem que voltar. Primeiro, você tem que preparar sua casa antes de fugir, né? Você tem que preparar sua casa. Aí você vai, enche a banheira com água potável. Você vai no supermercado, compra enlatado. Muitos americanos aqui têm gerador em casa, sabe? De energia. Acho que lanterna, sabe? E tem, assim, um fechamento especial nas portas, nas tem. janelas. Principalmente, assim, as casas... Você tem tudo isso você tem na sua casa. Quem tem mais, assim, esses, né, que colocam parecendo um tapume na janela aqui, os comerciais, os lugares comerciais, que tem aqueles vidros, né, na frente e tudo. Então, eles colocam... Então, por isso que é desesperador. Você vai ficando, assim, nervoso com a situação, porque você vai vendo, vai chegando perto, aí o comércio já fecha todo, a cidade fica, assim, fantasma, tudo tampado com aqueles tapumes, e eles escrevem, assim, tipo, a gente pegou um furacão que chamava Irma. Aí eles escrevem no tapume mesmo, pichando no tapume, assim, vai embora, Irma, sabe? Vai embora. Sabe? Então, e aí tudo pichado, e a cidade vazia, você vai no supermercado, você não acha mais nada, pão esgota, água esgota, tudo assim, sabe? Carne esgota, tudo. Primeiro vai o pão, a água, enlatado, são os primeiros a sair, assim, você fica deserto. Então todo mundo corre para comprar água, todo mundo corre para encher galão de gasolina, sabe? Eles colocam em casa que eles fazem muito isso. E é desesperador. Aí você arruma sua casa, né? Prepara sua casa. E quando tá chegando perto, que vê que realmente vai passar, aí eles dão a opção. Abrem as escolas, porque aqui, eu não sei se você conhece, sabe, assim, né? As construções aqui são muito fracas, assim, questão de materiais, sabe? Se você vê uma construção, é muito madeira. E é uma madeira bem... Por exemplo, se você dá um soco na parede, você amassa a parede. Sabe? Aí Muita também... parede de gesso também, Sim, né? E aí é uma madeira bem fina que é construída aqui. Então eu fiquei assim, nervosa com a situação, porque eu falei, gente, como que uma cidade que tem furacão é construído com tudo de madeira, né? Então eu não entendo isso, até hoje eu não entendo. Mas aí eles fazem alguns prédios públicos, principalmente, mais fortes à prova de furacão, né? E eles abrem esses prédios nessa época, assim, de furacão, quando tá vindo o furacão. A pessoa tem... né, a opção de ir para esses prédios. Claro que ela pode ficar em casa também, por conta dela, por conta de risco próprio, né? Conta de risco, E aí, ou você pode sair da cidade, foi o que a gente fez. E aí você começa a pesquisar hotéis ao redor, e tudo cheio, tudo lotado. Você começa a não achar hotel. Muita gente com cachorro procura hotel que é pet friendly, né? Gente, que loucura! Que pode... vira um caos, assim, um caos. E você tem que acostumar com isso todo ano. E pode ser que venha 3 furacões, pode ser que venha nenhum, sabe? Então, nesses 5 anos, a gente só pegou 1 ano sem furacão, sem alerta de furacão grande. Nossa! Só 1 ano. E você tem que acostumar com essa vida aqui, assim, sabe?
É o jeito, não tem o que fazer, não tem como escapar. E eles, Excepcionalmente é que vem um furacão como o Hugo, que você contou, que sai realmente destruindo sim, muita coisa. Mas, em geral, o estrago é mais, assim, claro, uma coisa, né? Árvore isso, caindo e tudo sempre quebra alguma coisa, mas não é isso. uma catástrofe no sentido de morrer gente. As pessoas já estão Não, mais ou menos treinadas e sabem para onde correr, ou isso. sabem se. Isso, exato. As pessoas sabem, né, o que fazer e o que preocupa mais é essa. Você não sabe prever a natureza, né? Então, o que que pode acontecer com a natureza? Você não sabe se ele pode, igual, né, um dos últimos do Texas, foi o principal que aconteceu, não foi a força dele, não foi o vento, ele ficou estacionado na cidade, então começou a alagar muito. E muitas pessoas morreram por causa de alagamento, porque começou a chuva intensa, não parava de chover, não parava de chover, e alagou tudo. E o nosso caso aqui é esse, porque aqui tem muito pântano, sabe? É uma cidade que tem muita água. E alagar aqui é muito fácil. Chuva pouca aqui, não precisa chover muito, já alaga o centro da nossa cidade aqui de Charleston. Caramba! Entendeu? Então é preocupante, você não sabe o que pode acontecer. E nesse primeiro furacão que a gente pegou, a gente colocou os meninos no carro, eu não sabia o que ia acontecer, né? Eu já estava nervosa, preocupada, eu Imagina. falei, não, vamos embora daqui. A gente pegou as crianças, eles eram bem pequenos, e aí a gente pegou as crianças e fomos para Atlanta, fica a 6 horas daqui. E a gente saiu daqui, devia ser o quê? Umas 2, 3 horas da manhã, para não pegar trânsito com criança no carro, né? E aí, se tiver igual assim, nesse furacão, muita gente saiu. Eles fecham. Eles não deixam gente entrar na cidade. Então, todas as pistas é para sair da cidade. Que loucura! Mas o negócio é bem Desse organizado jeito. também, né? É muito organizado, é Caramba! muito organizado. Os americanos são. E aí, quando a gente estava voltando, né, que estava todo mundo voltando, as pistas estão todas para voltar para a cidade. Fantástico, é. Não, realmente São tem todas. que ter uma estrutura muito bem É, organizada para poder arrumar isso tudo. é Isso deve trazer um muito. prejuízo muito grande, obviamente, para a economia, né, do local, porque de vez em quando tem Sim, essa sim. parada aí por causa do furacão. E Charleston vive também, entre outras coisas, do turismo, porque apesar de que para nós brasileiros não é tão badalado, tão conhecida como Miami, Nova York, etc., o americano gosta muito de ir para Charleston, né? Porque é uma cidade muito linda, aqueles casarões antigos do século XVII, XVIII. Eu imagino, e conseguem se conservar, né? Conseguem passar, estão conseguindo passar pelos furacões. Não é isso? É verdade. Aqui é uma cidade muito bonitinha, assim, sabe? O centro é maravilhoso, é muito arrumado, é aquela cidade bem romântica. Então, o que acontece? Os americanos realmente vêm, né, turistar aqui, gostam de fazer turismo aqui. A gastronomia é muito forte. É uma cidade que chama a atenção dos americanos. Eles gostam realmente. Você sai final de semana lá no centro, é muita gente turista que vem das outras cidades, que vem até de longe para cá, dos outros estados mais longes para cá, né? E outra coisa que é curioso é que muita gente vem casar aqui ou vem fazer foto de noivado aqui, por ser essa cidade tão romântica, tão charmosa, o centro é lindo demais, as casas são maravilhosas, sabe? Uma cidade muito bonita, que a gente agradece, assim, a Deus a oportunidade, assim, de estar morando aqui, porque, igual você falou, às vezes se você fosse um turista, né, de outro país, você não tem a curiosidade de vir aqui, porque não é uma cidade assim visada demais, não tem muita coisa em volta, né, para você fazer. Então você teria que vir para cá. E a outra cidade também que seria mais perto daqui, que tem história, que também é mais turística, é Savannah. Então são só as duas, assim, né? Isoladas aqui. Agora, aqui é maravilhoso, a gente gosta muito, é Não, muito eu vi as fotos, bonitinho. eu não conheço, muito lindas. Os casarios, as casas são maravilhosas, né? Como são bonitas. E são casas muito caras. As casas são muito caras porque muita gente vem do norte para aposentar aqui. Pessoas riquíssimas do norte vêm e aposenta aqui, então compra essas casas, né, grandes. A gente conhece pessoas que trabalham nessas casas às vezes e que falam com a gente que é casa assim de milhões de dólares e que mora assim um casal de velhinhos às vezes, sabe?
porque eles gostam do clima, né? Tá cansado do clima lá do norte, daquela correria, né? Que é o norte, às vezes, porque lá é mais tumultuado para trabalho e tudo. E aí vem para cá, porque tem praia, o clima é gostoso, é agradável, uma cidade tranquila. Tem algo inusitado, diferente que os nascidos aí na Carolina do Sul ou Charleston têm o costume de fazer que te chamou a atenção? Eu acho assim que eles gostam muito de aproveitar, sabe, o ar livre. Então, a gente gostou bastante desse sentido, assim, da cultura deles, porque em outros lugares que a gente já morou, às vezes é muita cidade, né? Você passa o final de semana, às vezes, indo, sei lá, num shopping ou indo num museu, né? Alguma coisa mais cidade, assim, mais urbana. E aqui não, as pessoas têm muito barco, como eu te falei, tem muita água, né? E tudo aqui, então as pessoas têm barco, vai pescar ou vai jogar golfe, sabe? É bem ao ar livre mesmo, vai em parque. Então a gente gostou bastante desse costume deles, assim, mais tranquilo, né, para o final de semana. Isso é legal. E eles também É, gostam de comer bem, né? Porque também é uma cidade também considerada com a gastronomia muito boa. Qual o prato típico daí? O que o turista, quando for aí, não pode deixar de comer? tem um prato aqui que eu gosto bastante, porque eu gosto de camarão, e é um prato que chama Shrimp and Grits. É camarão com. É como se fosse uma canjiquinha nossa, né? Comparado assim com a gente, seria a nossa canjiquinha, um pouquinho mais fina, e eles colocam camarão em cima com um molho assim, vermelhinho, com os temperos, sabe? As especiarias deles. Esse prato, ele é africano. Por causa da história, né, Da da escravidão. escravidão aqui. Aham. Então ficou um prato bem típico da região, que é um prato delicioso, muito bom, saborosíssimo. Eu gosto muito. E fora outra coisa que também que eles tomam, né? Não seria um prato, mas é o chá gelado que eles têm muito costume aqui. Todo restaurante que você vai, eles perguntam se você quer, ou, né, seria um refrigerante, não bebe tanto suco aqui, ou é refrigerante ou chá gelado que Mas você tem tem nos Estados fazendas de Unidos. chá aí também, né? Tem uma Sim, cultura sim. forte de chá, né? Tem, Charles é produtor de chá, assim, forte aqui. É, tem algum sabor mais gostoso, assim, que você curte mais? Então, eles sempre. É o mesmo sabor, é o chá preto deles aqui. Ah, É um é? chá assim, é sempre esse chá. Se você falar assim, eu quero chá gelado, eles vão perguntar qual sabor. É sempre o mesmo chá. Aí só muda assim, se você quer adoçado ou não adoçado. Só. Mas é sempre o mesmo chá e as pessoas tomam muito aqui, muito. Bom, com toda essa loucura do furacão, o furacão realmente é uma coisa de louco. A cidade é maravilhosa e, pelo visto, você está super bem, está muito feliz aí, né? Tem uma qualidade de vida Sim, muito boa também, não é, sim, Verônica? sim. No começo foi bastante difícil para adaptar. Assim, eu cheguei com um pouco de preconceito aqui, mas gostando mais da Europa, sentindo falta de andar nas ruas, das feiras da Europa, feira de rua, né? Dessa facilidade de locomover na Europa e tudo. Mas, assim, aqui me ganhou com o tempo, foi me ganhando, sabe? É muito gostoso morar aqui, a gente gosta bastante. Legal. Aí não tem muito brasileiro, né? Não tem uma Tem, colônia até que grande. tem. Até que tem brasileiro, tem tudo que é canto mesmo, gente. Eu achava que, né, não teria. Eu falei, bem, né? Eu nem sabia onde ficava direito Charleston, né? Quando a gente chegou aqui, eu não tava com expectativa de achar outros brasileiros, mas tem bastante, E você bastante. encontra com Aqui tem alguns. uma cidadezinha que é bem pertinho, porque aqui não são bairros, né? São cidades, pequenas cidades perto umas das outras. E aí tem uma aqui que até apelidaram de Pequeno Rio, porque de Olha, tanto brasileiro. Tem muitos gente. brasileiros aqui. Você vai de vez em quando ao Pequeno Rio?
Vou dar um pulinho ali no Rio. Bom, lá tem supermercado brasileiro, lá tem restaurante brasileiro, então eu encontro de tudo no Brasil. Quando dá saudade, a gente vai lá no supermercado. Uns 20 minutos daí de você? Isso, uns 20 minutos. Legal. Olha, Verônica, eu sempre costumo... O papo tá uma delícia. Estou aqui pensando como é que seria viver com essa ameaça do furacão, mas eu vejo você uma pessoa bem tranquila e a sociedade muito bem estruturada também, né, para esses fenômenos da natureza. Mas a gente tem o tempo do podcast, eu vou encerrando. Eu sempre encerro perguntando o que o brasileiro pode ensinar ao nascido aí na Carolina do Sul e o contrário também, o que o carolinense pode ensinar ao brasileiro? Então, eu acho que o brasileiro, ele pode ensinar a questão da limpeza, sabe? Eu acho o brasileiro... E a gente escuta falar dos outros brasileiros aqui também, que os americanos gostam da limpeza dos brasileiros, sabe? A gente conhece pessoas aqui que trabalham com limpeza nessa área. E eles falam, nossa, os brasileiros são impecáveis, porque em questão de limpeza, é nota 10, sabe? Para os brasileiros, eles ficam impressionados. Limpeza de casa, né? De tudo, de manter tudo organizado. E trabalho também, acho que o brasileiro, por exemplo, a gente já escutou falar aqui também que o americano leva, por exemplo, 5 dias para realizar, né, para fazer, o brasileiro, ele desenvolve mais rápido, sabe? Ele é mais firme, assim, ele... né, põe trabalho duro, assim, ele é melhor. E, assim, o que o americano pode ensinar, eu acho que é questão de organização mesmo, sabe? Tudo funciona muito bem aqui, a gente não tem que reclamar nada. Eles têm uma organização impecável de tudo, assim, de policiais, de bombeiros, de tudo que acontecer com você, de segurança, né, de até, assim... Por exemplo, estacionamento que você vai, sabe? É muito organizado. Você vai num evento que tem que estacionar o carro, aquele tanto de carro. É muito organizado para sair, para entrar, tudo. Isso que eu falei do furacão, né? Quando você vai evacuar aqui da cidade, é organizado. Então, não temos o que reclamar da organização. Do atendimento também, eu acho bem diferente dos outros lugares, sabe? O atendimento aqui dos lugares são muito bons. Eu gosto bastante. Legal. Para encerrar, querida, você gostaria de deixar um recado, uma mensagem para os brasileiros que vivem aqui? Eu acho que vale a pena conhecer Charleston. Eu chamaria para conhecer aqui, para ver a cidade. É uma cidade muito bonita, muito tranquila e que tem uma história muito, muito interessante nos Estados Unidos, né? E que às vezes não é tão notado assim. Então eu acho que vale a pena demais conhecer aqui essa cidade, que a gente gosta muito. Vale o passeio. Vale sim. Legal, Verônica. Tá bom, querida. Muito obrigada. Obrigada a você. Valeu, Verônica. Valeu, gente. Foi bom demais passarmos esse tempo juntos. Assina o podcast, assim você não perde nenhum episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Instagram, @brasileirosLongeDeCasa, ou escreve para brasileirosLongeDeCasa@gmail.com. Eu espero você no próximo episódio. Beijos e tchau!